Você não precisa entender agora, mas o silêncio de Deus também fala. Há momentos em que olhamos para o céu em busca de respostas e tudo o que recebemos é silêncio. Oramos, pedimos, imploramos por uma palavra, por um sinal, mas nada acontece. É como se nossas súplicas batessem no teto e voltassem de volta ao coração vazio. É nesse instante que nasce a sensação mais sufocante, o abandono. Afinal, o que pode ser mais doloroso do que buscar Deus com toda a força da alma e não ouvir nada em resposta? Muitos desistem nesse ponto, acreditando que esse silêncio é prova de indiferença ou ausência. Mas e se esse silêncio fosse, na verdade, uma forma diferente de resposta? E se o que parece vazio fosse, na verdade, o espaço exato onde Deus fala mais profundamente? C.S. Lewis conheceu essa experiência de perto. Ele não falava do silêncio de Deus como um teólogo distante, mas como um homem que chorou, questionou e sentiu a dor de não ouvir nada quando mais precisava. Ao perder sua esposa Joy, mergulhou em um silêncio que parecia esmagador. Em suas anotações, confessou que era como se tivesse batido na porta do céu e ouvido o barulho de trancas sendo giradas do outro lado. Essa imagem é brutal, porque traduz com perfeição o que tantos sentem. O medo de que a fé não passe de ilusão, de que, no fundo, estejamos sozinhos. Mas foi exatamente dessa tragédia pessoal que surgiu uma das revelações mais surpreendentes de Lewis. O silêncio de Deus não é ausência, é comunicação. Ele não se cala por desprezo, mas porque há algo que só pode ser aprendido nesse aparente vazio. Pense comigo. Quantas vezes na vida você desejou uma resposta imediata, uma direção clara, e ela não veio? A agonia cresce porque não suportamos o desconhecido. Nossa mente pede lógica, explicações, razões que justifiquem a dor. Mas Deus, em muitos momentos, parece se recusar a dar esse tipo de resposta. É aqui que o desespero se transforma em conflito. De um lado, a necessidade humana de controle. Do outro, o silêncio divino que insiste em permanecer. O conflito cresce. A fé é colocada à prova. E é aí que a verdadeira transformação pode acontecer. Porque o silêncio não destrói a fé, ele a purifica. Ele não mata a esperança, ele a desloca para algo maior. Algo que não depende de explicações, mas de confiança. É justamente nesse ponto que C.S. Lewis nos conduz a uma revelação profunda. Você não precisa entender agora. Esse é o convite. O entendimento pode até não vir no tempo que você deseja, mas isso não significa que não exista uma resposta. Pelo contrário, significa que há algo sendo construído dentro de você que não poderia nascer de outra forma. O silêncio, em vez de ausência, se torna o palco de uma aprendizagem única, urgente e necessária. É a pedagogia do invisível. E há um perigo aqui, um risco real. Se interpretarmos o silêncio como abandono, corremos o risco de desistir antes da revelação. Quantos já perderam a fé porque esperavam ouvir uma voz clara, mas não souberam reconhecer a resposta que estava oculta no silêncio? Esse é o FOMO espiritual, o medo de perder a maior revelação justamente porque desistimos cedo demais. Lewis nos lembra que a paciência diante do silêncio é mais do que resistência. É uma postura ativa, quase heróica, de confiança no invisível. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez olhe para o céu e não veja nada além de escuridão. Talvez clame e não ouça nada além do eco da sua própria voz. Mas se C.S. Lewis estivesse sentado à sua frente, ele diria com calma e firmeza: você não precisa entender agora. O silêncio de Deus também fala. E fala de uma forma que palavras não conseguiriam traduzir. Ele fala moldando seu caráter, fortalecendo sua fé, preparando seu coração para algo que ainda não pode ser revelado. É como o professor que se cala durante a prova, não porque abandonou o aluno, mas porque é exatamente no silêncio que a aprendizagem se consolida. Essa é a grande virada de perspectiva. O silêncio, longe de ser vazio, é um convite. Convite para mergulhar mais fundo, para escutar não apenas com os ouvidos, mas com a alma.
para descobrir que existem respostas que não cabem em palavras, mas apenas em experiências. Respostas que não chegam quando pedimos, mas quando estamos prontos para recebê-las. E isso significa que o silêncio de hoje pode ser a revelação de amanhã. Por isso, fique atento. O silêncio não é um fim, é um processo. Ele pode estar revelando em você uma força que ainda não floresceu, uma esperança que ainda não foi despertada, uma fé que ainda não foi testada. O silêncio de Deus não é um castigo, é uma preparação. E quando a resposta chegar, você perceberá que ela não estava ausente o tempo todo. Ela estava sendo formada pouco a pouco no espaço sagrado do silêncio. E é justamente sobre isso que vamos falar. Vamos caminhar juntos pela experiência de C.S. Lewis, pelas suas dores e descobertas, para entender como o silêncio de Deus também fala. E não apenas fala, mas fala de uma forma que pode transformar completamente a maneira como você encara a vida, a fé e o futuro. Há algo profundamente desconcertante no silêncio, especialmente quando esse silêncio vem de quem mais esperamos ouvir. Quando a alma clama por direção, consolo, ou apenas por uma resposta simples, e tudo o que recebe é um eco seco, um vazio ensurdecedor. É o dilema mais humano e, ao mesmo tempo, o mais difícil de explicar. Por que Deus se cala quando mais precisamos dele? Essa é uma pergunta que já atravessou o coração de reis e mendigos, de santos e céticos, de pessoas que dobraram os joelhos esperando um alívio, mas se levantaram apenas com mais perguntas. No fundo, todos nós já enfrentamos esse tipo de silêncio. Não importa o quanto a fé pareça forte, há sempre um momento em que ela é testada pelo vazio, um diagnóstico inesperado, uma porta que se fecha, um sonho que desmorona, um relacionamento que se rompe. Em cada uma dessas situações, o coração se volta instintivamente para o céu, esperando uma resposta clara, direta, que traga sentido à dor. Mas quando essa resposta não vem, quando o tempo passa e tudo continua do mesmo jeito, ou pior, nasce o dilema. Será que Deus está ouvindo? Será que Ele se importa? Ou pior, será que Ele existe mesmo? C.S. Lewis viveu intensamente esse conflito. Não apenas como filósofo ou escritor, mas como ser humano. Ele não ignorou essa dor, nem tentou camuflá-la com frases de efeito. Pelo contrário, ele a olhou de frente e a transformou em reflexão. Em uma dor observada, ele se desnuda completamente diante do leitor, expondo sua raiva, sua frustração e até sua sensação de traição. Ele pergunta, com a coragem dos que não têm mais nada a perder, por que Deus permitiria que alguém que o ama profundamente passasse por um sofrimento tão cruel e silencioso? Mas é aqui que algo poderoso começa a emergir. Porque Lewis não para na pergunta. Ele não se entrega ao desespero. Ele caminha através do dilema, e nesse caminho, algo novo se revela. Algo que talvez só possa ser visto quando todas as outras certezas desmoronam. Porque o silêncio de Deus, por mais angustiante que pareça, pode ser o início de uma jornada mais profunda. Uma jornada que não busca apenas explicações lógicas, mas uma transformação interior. O dilema do silêncio divino expõe, antes de tudo, o quanto estamos acostumados a relacionar Deus com respostas rápidas. Vivemos numa cultura que ensina que tudo deve ser imediato, resolvido, claro. E quando Deus não segue esse script, nossa fé balança. Mas talvez seja justamente isso que Ele deseja. Talvez o silêncio seja a forma mais eficaz de nos tirar da superficialidade, de nos afastar de uma fé utilitária e nos aproximar de uma relação mais real, mais viva, mais verdadeira. Porque no fundo o que dói não é apenas o silêncio em si, mas o que ele representa para quem ainda não compreendeu seu propósito. Ele parece castigo, rejeição, desprezo. Mas e se for exatamente o contrário? E se o silêncio for um tipo de convite? Um convite para confiar mais profundamente? Para crescer, amadurecer, escutar com outros sentidos? Lewis sugere que o silêncio de Deus pode ser parte de uma pedagogia divina. Assim como um pai que observa o filho enfrentar dificuldades para que ele se torne forte,
Deus permite que passemos por momentos em que nos sentimos sozinhos, não porque não se importe, mas porque sabe que há algo que só pode nascer no silêncio, algo que não seria formado se ele interrompesse com respostas fáceis. Esse dilema, então, não é apenas um problema de fé, é uma chance de redenção, uma oportunidade de descobrir uma espiritualidade mais robusta, que não depende de emoções passageiras, mas se sustenta mesmo quando tudo parece ter desaparecido. A fé que sobrevive ao silêncio é a fé que se transforma em convicção. E essa convicção não se constrói em cima de milagres visíveis, mas na persistência de quem continua mesmo quando o céu parece mudo. Você pode estar vivendo exatamente isso agora. Pode estar com o coração ferido, se perguntando por que suas orações não estão sendo atendidas, por que Deus não responde, por que o alívio não chega. E eu quero te dizer, esse dilema não é um fim. Ele pode ser, na verdade, o ponto de partida. Porque é aqui, nesse chão frio do silêncio, que as raízes da fé verdadeira começam a crescer. É nesse espaço escuro que a alma aprende a escutar o que não é dito em palavras. O dilema do silêncio de Deus não é um obstáculo à fé. Ele é a porta de entrada para uma fé mais profunda. Uma fé que resiste à lógica, ao tempo, à ausência de respostas. Uma fé que não se constrói sobre aquilo que entendemos, mas sobre aquele em quem confiamos, mesmo quando não entendemos nada. Há uma dor silenciosa que poucos têm coragem de confessar. Não é a dor de quem perdeu alguém, nem a de quem sofre uma injustiça visível. É a dor de quem ora e não sente nada. De quem fecha os olhos, dobra os joelhos e mesmo assim se sente como se estivesse falando sozinho. As palavras sobem, mas não voltam. O ambiente não muda. O coração continua vazio. E tudo dentro da alma começa a gritar. De que adianta orar se Deus não responde? Essa sensação é mais comum do que imaginamos, mas quase nunca é compartilhada. Existe uma espécie de vergonha espiritual por sentir isso, como se admitir que oramos sem sentir resposta fosse sinal de fraqueza na fé. Mas C.S. Lewis desafiou esse silêncio. Ele expôs essa dor com franqueza quase brutal. Em seus momentos mais sombrios, escreveu que parecia estar diante de uma porta fechada, batendo, batendo, batendo. E do outro lado, apenas silêncio. Essas palavras não vieram de um ateu frustrado. Vieram de um cristão convicto, de um pensador brilhante, de um homem que havia experimentado intensamente o amor de Deus, mas que naquele momento estava afogado na ausência de respostas. Isso nos dá permissão para sermos honestos também. Para reconhecer que há dias em que a oração parece um esforço em vão. E mais importante, nos permite perceber que esse sentimento não nos torna menos espirituais, nos torna humanos. A pergunta então muda. Não é mais por que Deus não responde, mas sim o que Deus está fazendo enquanto se cala. Porque o silêncio dele nunca é inativo. Ele não é distraído, indiferente ou ausente. Ele é intencional. E talvez, nesse exato momento em que suas palavras parecem não passar do teto, Deus esteja ouvindo mais atentamente do que nunca. Essa ideia pode parecer paradoxal, mas a fé é construída sobre paradoxos, sobre verdades que não se explicam com lógica, mas que se revelam na experiência. E a experiência nos mostra que existem orações que não mudam o ambiente, mas mudam o orante. Existem clamores que não recebem uma resposta audível, mas nos empurram para dentro de nós mesmos, para lugares profundos da alma onde a fé ainda não tinha tocado. Lewis sugere que há algo sagrado nesse espaço de aparente abandono, porque é exatamente ali que a fé deixa de ser uma emoção e passa a ser uma decisão. Quando oramos e não sentimos nada, quando pedimos e não vemos nada, e ainda assim escolhemos continuar, é nesse instante que Deus está sendo mais honrado. Não porque precise da nossa persistência, mas porque sabe que é nesse processo que algo novo está sendo gerado em nós. É como se o céu estivesse em silêncio, não para nos punir, mas para nos ensinar. Ensinar que fé não é barganha, nem controle. Fé é entrega.
É confiar mesmo quando tudo dentro de nós grita por desistência. É manter o coração aberto, mesmo quando o céu está fechado. Certa vez, alguém disse que quando oramos e Deus parece não responder, Ele pode estar dizendo, espere, ou talvez não agora. Mas e se houver uma terceira possibilidade, ainda mais profunda? E se na verdade Deus estiver dizendo, estou aqui, mas quero que você aprenda a me sentir de outro jeito? Porque às vezes, a ausência da sensação é o convite para uma nova percepção. Lewis, em sua busca pela verdade, não aceitou respostas simplistas. Ele mergulhou fundo na dor do silêncio e descobriu que Deus continua presente, mesmo quando não se manifesta. Descobriu que existem momentos em que orar não é sobre mudar algo, mas sobre ser transformado, sobre silenciar também por dentro, para que a escuta aconteça em outra frequência. Se você sente que está orando em vão, que suas palavras não ultrapassam o teto, talvez esteja exatamente no ponto em que algo está sendo trabalhado dentro de você. A dor de não sentir pode ser o início de um sentir mais profundo, não emocional, mas existencial. Uma percepção que transcende palavras e vai direto ao núcleo da alma. Então continue. Continue mesmo quando parecer inútil. Continue mesmo quando o quarto estiver escuro. Continue mesmo sem sentir nada, porque Deus está ali. Talvez não como você esperava, mas de um jeito mais íntimo e silencioso. E o silêncio dele, se você prestar atenção, não é rejeição. É presença não dita. É resposta que ainda está se formando. É uma transformação que começa sem alarde, mas que muda tudo. Poucos escritos revelam tanto sobre a alma humana quanto as páginas de Uma Dor Observada, onde C.S. Lewis se despe de toda a intelectualidade e se apresenta como um homem ferido, confuso e, acima de tudo, honesto. Nesse livro, ele não é o apologista seguro de si, nem o filósofo admirado por sua lógica brilhante. Ele é apenas um viúvo, um homem que perdeu a mulher que mais amou, um ser humano tentando entender por que Deus, em vez de consolar, parece se esconder no momento de maior dor. Joy Davidman foi o grande amor da vida de Lewis. Sua união com ela não foi apenas um casamento, foi uma descoberta tardia do que significava amar alguém de forma profunda, completa, quase eterna. E então, quando finalmente entendeu o que era esse amor, ela adoeceu e morreu. A perda foi brutal, e o que mais o atingiu não foi apenas a ausência dela, mas o silêncio de Deus em meio ao sofrimento. Lewis escreveu, mas vá a Ele quando a sua necessidade é desesperadora, quando toda outra ajuda é vã. O que você encontra? Uma porta batida na sua cara e um som de trancas e ferrolhos sendo girados. Essa confissão é forte, e porque é forte, ela liberta. Liberta aqueles que também se sentem traídos pelo silêncio de Deus. Lewis não teve medo de confrontar o Criador com suas perguntas. Ele não escondeu sua revolta, não disfarçou sua decepção. Ele apenas foi sincero, e é essa sinceridade que torna sua experiência tão poderosa, porque ela não é um discurso religioso, é um testemunho cru da alma em carne viva. Mas Lewis não permaneceu nesse lugar de desespero. A honestidade não o levou ao ceticismo, mas à reconstrução. Ao escrever, refletir e, sobretudo, permanecer mesmo em silêncio, ele começou a perceber algo que só o tempo poderia revelar. O silêncio de Deus, que a princípio parecia rejeição, começou a adquirir outra forma. Ele começou a perceber que Deus estava lá, sim, que a dor não era um castigo, mas um processo, e que o silêncio não era ausência, mas o espaço onde a alma seria trabalhada. Em uma de suas passagens mais emocionantes, Lewis escreve que a dor não só revela o que somos, mas o que Deus é. Ela rasga as máscaras, desfaz as ilusões e nos obriga a confrontar a fragilidade da nossa fé. No início, ele pensava que sua fé era sólida, que seus argumentos teológicos bastariam para sustentá-lo. Mas a dor revelou outra coisa, que fé real não nasce na teoria, mas no enfrentamento daquilo que mais tememos. E é nesse ponto que sua história se conecta com a de todos nós. Porque cada pessoa que já amou profundamente e perdeu,
Sabe o que é caminhar por esse vale de silêncio. Sabe o que é clamar e não ouvir resposta. Sabe o que é se sentir traído por um Deus que prometeu consolo. Mas também sabe, ou pode vir a saber, que há uma presença diferente nesse silêncio. Uma presença que não fala com palavras, mas com permanência. Uma presença que não responde com lógica, mas com sustento diário. Lewis não conclui seu livro com uma resposta definitiva. Ele não fecha o assunto com uma solução pronta. Ao contrário, ele termina com a sensação de que está apenas começando a compreender. E isso é libertador, porque nos mostra que não precisamos entender tudo agora, que podemos continuar mesmo sem respostas, que podemos confiar mesmo quando o céu está mudo. Sua experiência nos ensina que a dor não é o fim da fé, é o começo de uma fé mais madura, que o silêncio de Deus não é prova de sua ausência, é uma forma misteriosa de presença, que não há vergonha em se sentir perdido, porque é nesse lugar que somos encontrados, e que orar, mesmo sem sentir, mesmo sem ouvir, mesmo sem entender, é um ato de profunda coragem espiritual. Uma dor observada não é apenas um livro sobre luto, é um tratado sobre a alma humana diante do silêncio divino. É a demonstração de que Deus pode permanecer em silêncio, mas ainda assim estar profundamente presente. E é o lembrete de que as maiores revelações espirituais não acontecem nos momentos de euforia, mas nas madrugadas em que tudo parece perdido. Se C.S. Lewis pôde caminhar nesse silêncio e sair dele com mais fé, então há esperança para todos nós. O que ele aprendeu com a dor e com o silêncio pode transformar o modo como enfrentamos a ausência aparente de Deus. Porque talvez, apenas talvez, o que chamamos de ausência seja, na verdade, um convite divino à escuta mais profunda da alma. Imagine um aluno em sala de aula. Ele passou semanas se preparando, estudando, fazendo perguntas, recebendo explicações. O professor estava sempre presente, respondendo, ensinando, corrigindo. Mas então chega o dia da prova. O aluno se senta, o papel é entregue e o silêncio toma conta da sala. Não há mais perguntas, não há mais respostas. O professor está lá, mas agora em silêncio. Por quê? Porque esse é o momento em que o aluno precisa mostrar o que aprendeu, e é nesse silêncio que algo mais profundo acontece: a consolidação da aprendizagem. Essa analogia, repetida tantas vezes, ganha um poder diferente quando usada por C.S. Lewis, porque ele não a apresenta como uma frase de efeito ou uma tentativa de simplificar o sofrimento. Ele a vive. E mais do que isso, ele a transforma em lente para enxergar o silêncio de Deus de outra maneira. Não como ausência, mas como um novo tipo de presença. A presença do professor que confia no processo, mesmo quando o aluno está inseguro. Muitas vezes, quando enfrentamos as provas mais difíceis da vida, sentimos que Deus desapareceu, que Ele nos deixou sozinhos bem no momento em que mais precisávamos de sua voz. Mas e se Ele estiver ali o tempo todo, apenas em silêncio? E se, como um bom mestre, Ele estiver observando com amor, não para nos julgar, mas para nos permitir crescer? Esse tipo de silêncio não é rejeição, é confiança, é entrega, é o espaço onde a fé é testada e revelada. É curioso como o silêncio, quando mal interpretado, pode parecer crueldade, mas quando compreendido à luz do amadurecimento espiritual, ele se transforma em prova de amor. Porque Deus não deseja filhos dependentes de confirmações constantes. Ele deseja filhos maduros que saibam confiar mesmo sem ver. E é por isso que ele se cala, para que possamos aprender a ouvir com outros sentidos, para que a fé não seja apenas uma reação emocional, mas uma escolha consciente. Lewis escreveu sobre isso de forma comovente. Em meio à dor, ele passou a enxergar que talvez Deus estivesse lhe oferecendo algo muito mais valioso do que uma resposta imediata. Talvez estivesse lhe dando a chance de desenvolver um tipo de confiança que não se abala com o silêncio. E isso só pode acontecer quando todas as muletas caem, quando a única coisa que resta é continuar, mesmo sem sentir, mesmo sem entender. Pense em quantas vezes você já se sentiu assim, como um aluno diante da prova mais difícil da vida, esperando desesperadamente por uma dica, uma sugestão,
um sinal de que está no caminho certo. Mas tudo ao redor está quieto. O céu parece fechado e o medo começa a crescer. Mas o professor está lá. Sempre esteve. Ele só está permitindo que você descubra o quanto aprendeu, o quanto cresceu, o quanto já é capaz. Esse silêncio, por mais angustiante que seja, não é o fim da relação com Deus. É um novo estágio. É o momento em que a fé começa a caminhar sozinha. Quando ela deixa de ser sustentada por emoções, sinais e milagres visíveis e passa a se firmar na rocha da confiança. Uma confiança que não precisa de garantias, que não exige explicações, que apenas segue. E é nesse ponto que muitos desistem, porque confundem silêncio com abandono. Mas o abandono gera desespero. O silêncio divino, quando compreendido, gera maturidade. É por isso que tantos que passam pelas provas mais difíceis e permanecem, saem delas transformados. Não apenas mais fortes, mas mais conscientes de quem são e de quem Deus é. Lewis entendeu que a prova não era para Deus saber o que ele sentia. Era para ele mesmo descobrir o que sua alma era capaz de suportar. Era para que ele reconhecesse que a fé não é sobre controlar Deus, mas sobre confiar nele quando tudo parece fora de controle. O professor que se cala não é indiferente. Ele é sábio. Ele é presente. Ele é justo. E se você está vivendo esse momento agora, sentindo que está sozinho na sala, tentando resolver uma equação impossível enquanto o mundo desaba lá fora, respire fundo. Talvez esse seja exatamente o momento em que Deus está mais próximo. Silencioso, sim, mas atento, amorosamente observando você encontrar as respostas que já estão dentro de si. Não fuja da prova. Não interrompa o processo, porque o que está sendo formado em você agora no silêncio é algo que nem mesmo uma resposta clara poderia produzir. É fé pura, fé sem dependência, fé que permanece, fé que sobrevive à ausência, à dor, à escuridão. É nesse tipo de fé que o silêncio de Deus se transforma em linguagem. Uma linguagem que não usa palavras, mas forma pessoas. Uma linguagem que molda o caráter, forja a alma e revela quem somos de verdade. Há momentos em que tudo o que queríamos era uma palavra, um sim, um não. Qualquer coisa que mostrasse que Deus está ali, atento, ouvindo, intervindo. Mas ao invés disso, o que recebemos é o silêncio. Um silêncio que pode durar dias, meses, até anos. E nesse intervalo, o coração humano grita: se ele está aqui, por que não fala? No entanto, há uma verdade surpreendente e ao mesmo tempo desconfortável que C.S. Lewis nos ajuda a perceber. O silêncio pode conter mais revelações do que qualquer discurso. Palavras são claras, diretas, definidas, mas o silêncio é profundo. Ele abre espaço para escuta, para introspecção, para realinhamento interior. E é justamente por isso que ele assusta tanto, porque ele nos obriga a confrontar a nós mesmos, a olhar para dentro sem distrações, a rever o que realmente cremos, em que realmente confiamos e o que estamos esperando de Deus. Lewis descobriu que o silêncio divino não era um vazio, mas uma linguagem diferente. Uma linguagem que exige outro tipo de audição, não com os ouvidos, mas com o coração, com a consciência, com a alma inteira. É como a pausa em uma música. Ela não interrompe a melodia, ela a define. É no silêncio que o som ganha significado. E da mesma forma, é no silêncio de Deus que nossa vida espiritual ganha contorno. Mas essa percepção não é instantânea. Ela não vem no início da dor. No começo, o silêncio parece castigo, parece desamparo, parece um buraco escuro que nos engole por dentro. E talvez por isso, tantos desistem nesse ponto. Porque esperam um Deus que fale como falamos uns com os outros, que envie sinais como bilhetes visíveis. Mas Deus não está limitado ao nosso idioma. Ele fala em silêncio. Ele age no invisível. Ele molda no escondido. Lewis descreveu isso em sua própria jornada. Ele percebeu que, enquanto esperava ouvir Deus em palavras, estava sendo transformado em silêncio. Deus não lhe dava explicações.
mas lhe dava resistência. Não oferecia respostas, mas entregava maturidade. Não prometia conforto, mas gerava firmeza. E tudo isso sem dizer uma palavra. Talvez seja essa a maior revolução espiritual que o silêncio nos oferece. Aprender a reconhecer o mover de Deus, mesmo quando Ele não diz nada. Porque o verdadeiro milagre não é ver Deus agindo quando tudo está claro, mas continuar acreditando quando tudo parece escuro. É nesse ponto que o silêncio se torna eloquente. Ele não responde nossas perguntas, mas redireciona nossas perguntas. Ele nos tira do lugar onde queremos controlar e nos leva ao lugar onde precisamos confiar. E então percebemos algo sutil e poderoso. Que durante todo esse tempo, Deus não estava ausente. Ele estava conduzindo, silenciosamente. Como um artista que, em silêncio absoluto, pinta uma obra-prima. O barulho atrapalharia, o comentário interromperia, a explicação quebraria o processo. O silêncio era necessário para que algo sublime fosse criado. O mesmo acontece conosco. Há momentos em que Deus cala porque está esculpindo. Está trabalhando em nós com detalhes tão finos que o som de palavras atrapalharia. E é por isso que o silêncio dói, porque não sabemos o que está sendo feito. Mas é justamente aí que a confiança se forma. A confiança que não depende de ver nem de ouvir, mas de saber. Lewis chegou a essa compreensão não por teoria, mas por vivência. Ele entendeu que o silêncio não era o oposto da ação divina. Era a sua forma mais sutil e mais profunda. Que Deus não havia se calado por raiva, mas por amor. Porque o amor verdadeiro não invade. Ele espera, ele acompanha, ele confia no processo. E foi isso que Deus fez com Lewis, e é isso que ele faz conosco. Portanto, se você está em silêncio agora, se tudo à sua volta parece sem sentido, se sua alma clama e não houve resposta, talvez seja a hora de mudar a pergunta. Não mais, por que Deus não fala? Mas, o que Ele está revelando nesse silêncio? Porque sim, algo está sendo revelado. E talvez essa revelação não possa ser colocada em palavras. Talvez ela só possa ser sentida. Talvez ela esteja crescendo dentro de você sem que perceba. Como uma semente no escuro da terra. Silenciosa, invisível, mas viva. No tempo certo ela romperá o solo. No tempo certo você olhará para trás e entenderá. E então perceberá que o silêncio de Deus nunca foi vazio. Era o som exato da transformação acontecendo. E o que parecia ausência era, na verdade, o início da presença mais real que você já experimentou. Nem toda fé nasce em púlpitos ou encontros emocionantes. A fé mais verdadeira muitas vezes nasce em silêncio, cresce na escuridão e floresce onde ninguém está olhando. Há uma dimensão da vida espiritual que não brilha aos olhos dos outros. Ela não impressiona pela aparência, não se alimenta de likes nem precisa de plateia. Ela é forjada no invisível, nos bastidores da alma. É nesse lugar secreto que a fé se torna real. C.S. Lewis entendeu isso de forma dolorosa. Quando as luzes se apagaram, quando o luto tomou conta, quando o mundo que ele conhecia desabou, foi ali, exatamente ali, que algo começou a nascer. Mas não nasceu com barulho. Nasceu como broto num solo seco, em silêncio. A fé para ele deixou de ser um conjunto de certezas teológicas e passou a ser uma decisão prática, continuar confiando, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. A fé que floresce no invisível é aquela que não depende de recompensas. Ela não é alimentada por sinais visíveis ou resultados imediatos. Ela cresce enquanto tudo diz que nada está acontecendo. Ela se fortalece mesmo quando todas as circunstâncias gritam que Deus se esqueceu. E é por isso que ela é tão valiosa. Porque é rara, porque é pura, porque é inabalável. Mas essa fé não nasce de uma mente convencida, ela nasce de um coração quebrantado, de alguém que chegou ao fim de todas as respostas fáceis, de todas as fórmulas religiosas, de alguém que já tentou negociar com Deus, já clamou por milagres, já chorou por sinais, e não obteve nada disso, e mesmo assim escolheu continuar.
porque entendeu que fé não é uma transação, é um relacionamento. E relacionamentos verdadeiros sobrevivem ao silêncio. Lewis aprendeu que Deus não é uma máquina de respostas, ele é uma presença, e a presença dele nem sempre se manifesta com estardalhaço. Às vezes, ela se manifesta com uma paz inesperada no meio do caos, com uma força que você não sabe de onde veio, com um consolo que não tem explicação racional. É nesses momentos que a fé floresce, quando você se vê atravessando o vale da sombra da morte, não com entendimento, mas com firmeza. E aqui há uma chave profunda. A fé não nos é dada para entendermos tudo. Ela nos é dada para continuarmos mesmo quando não entendemos nada. E essa fé é silenciosa, é discreta, é quase invisível, mas é poderosa. É como raiz de árvore. Está escondida, mas sustenta tudo. E quando a tempestade vem, é ela quem segura. Muitas vezes confundimos a ausência de emoção com a ausência de Deus. Achamos que, se não estamos sentindo algo extraordinário, é porque Ele nos deixou. Mas a fé que floresce no invisível sabe que Deus não está restrito aos nossos sentimentos, que Ele age além das nossas percepções, que Ele trabalha quando tudo parece parado, que Ele planta no escuro o que só vai brotar no tempo certo. Lewis viu isso acontecer dentro de si. Ele não planejou, não forçou, apenas resistiu ao impulso de desistir. E nesse resistir, a fé foi ganhando forma. Primeiro como uma fagulha, depois como uma centelha, e então como uma chama que não podia mais ser apagada. Uma fé que não precisava de explicações, porque tinha algo melhor: presença. Se hoje você se sente cego, perdido, como quem anda por um campo desconhecido, sem saber onde está pisando, saiba, é exatamente nesse lugar que a fé mais viva está sendo formada. A fé que caminha no escuro, mas sabe em quem confia. A fé que diz sim sem entender o porquê. A fé que floresce no invisível e por isso mesmo transforma tudo. Essa fé não precisa se provar. Ela não precisa de aplausos. Ela apenas permanece. E quando o tempo passar, quando a tempestade cessar, você olhará para trás e verá que foi ela quem te sustentou. Que foi ela quem floresceu no terreno da sua dor, sem fazer barulho, sem pedir permissão, mas com uma força que nada conseguiu destruir. E então talvez você descubra que o que parecia silêncio era, na verdade, germinação. Que o que parecia ausência era preparação. E que o que parecia o fim era, na verdade, o início da sua fé mais verdadeira. Aquela que floresceu onde ninguém viu, mas que mudou tudo dentro de você. Existem momentos em que, por mais que a gente ore, clame, jejue ou espere com fé, a resposta de Deus simplesmente não vem como imaginávamos. E isso fere. Fere porque criamos expectativas. Porque, no fundo, acreditamos que se formos fiéis, então Deus fará exatamente o que pedimos. Mas quando Ele não age como esperamos, algo dentro de nós se abala. Nos sentimos frustrados, confusos e muitas vezes traídos. É como se a fé tivesse falhado. C.S. Lewis não só compreendeu isso, ele viveu isso com intensidade. Quando orou pela cura de sua esposa, ele não fez uma oração fraca. Ele colocou todo o seu coração, toda a sua esperança, toda a sua teologia naquela súplica. E mesmo assim, ela morreu. Foi nessa hora que ele precisou encarar uma das verdades mais difíceis da fé. Deus nem sempre responde como queremos, mas isso não significa que Ele não está respondendo. O problema é que muitas vezes confundimos resposta com resultado. Achamos que se não vemos o que pedimos acontecer, é porque não fomos ouvidos. Mas e se a resposta de Deus for outra? E se ao invés de mudar a situação, Ele estiver mudando a nossa perspectiva? E se ao invés de abrir uma porta, Ele estiver nos ensinando a descansar mesmo diante de muros? E se a ausência da resposta visível for, na verdade, a construção de algo invisível, mas eterno? Lewis chegou a um ponto em que percebeu que a dor da não-resposta estava revelando algo mais profundo do que qualquer resposta esperada. Estava revelando quem ele era, revelando suas ilusões sobre o controle, suas ideias moldadas por desejos humanos, suas projeções sobre Deus. Foi doloroso,
mas foi libertador, porque naquele lugar de frustração, ele descobriu um Deus que não é domesticável, um Deus que não cabe nas nossas caixas, um Deus que é maior que nossos desejos e ainda assim permanece bom. A Bíblia está cheia de histórias assim. Homens e mulheres que não receberam o que pediram, mas receberam o que precisavam, que não entenderam na hora, mas depois viram que havia algo muito maior em jogo. Abraão, que esperou décadas, José, que foi traído e preso antes de ser exaltado, Paulo, que pediu para que seu espinho fosse retirado, mas ouviu apenas: "Minha graça te basta." Todos eles descobriram que a fidelidade de Deus não depende daquilo que ele faz, mas daquilo que ele é. E essa é uma das maiores libertações espirituais. Entender que Deus não existe para cumprir nossas vontades. Ele existe para nos transformar, nos alinhar ao que é eterno. E muitas vezes essa transformação passa pela decepção com aquilo que queríamos, passa pela morte de expectativas, pelo confronto com nossas fragilidades, pela frustração com planos que não se realizam. E ainda assim, pela certeza de que Ele continua ali. Quando Deus não responde como esperávamos, não significa que Ele se afastou. Significa que Ele está nos conduzindo por um caminho mais alto, mais profundo, mais real. Um caminho onde a fé deixa de ser uma troca e passa a ser uma entrega. Onde a oração deixa de ser exigência e passa a ser rendição. Talvez você esteja vivendo isso agora, orando por uma resposta que não chega, esperando por uma cura, uma porta, um sinal. E o que recebe é silêncio. O que vê é o oposto do que pediu, e o coração grita: por quê? Não há vergonha nisso, mas talvez a pergunta precise mudar. Talvez em vez de por que Deus não me respondeu, a pergunta certa seja: o que Ele está formando em mim ao não responder como eu esperava? Essa mudança de perspectiva não é simples. Ela dói, mas ela liberta. Liberta da necessidade de controlar. Liberta da dependência de sinais. Liberta da fé baseada em resultados. E leva a uma fé baseada em relacionamento, onde o que mais importa não é o que Deus faz, mas o fato de que Ele está conosco. C.S. Lewis, ao atravessar o vale da não resposta, descobriu um novo tipo de oração. Uma oração sem garantias, mas cheia de verdade. Uma oração que não exige, mas confia. Que não manipula, mas se entrega. E é nesse lugar que a fé floresce com mais profundidade, porque ela não está mais ligada ao que se recebe, mas ao que se é. Quando Deus não responde como esperávamos, talvez Ele esteja nos chamando para algo maior, para uma revelação que não virá em palavras, mas em transformação. Para um tipo de fé que não espera sinais, mas permanece. Para um tipo de amor que não precisa de explicações, mas continua amando. E nesse caminho, algo novo nasce, algo eterno, algo que o silêncio revela, mesmo sem dizer uma palavra. Perder dói. Não importa o que seja. Um emprego, uma amizade, um sonho, um amor. A sensação de ter algo arrancado de nós nos paralisa, nos afunda e nos faz duvidar de tudo. E a dor da perda quase sempre é acompanhada da pergunta: por que Deus permitiu isso? C.S. Lewis fez essa pergunta. Aliás, ele gritou essa pergunta. Quando perdeu Joy, sua esposa, ele não apenas chorou, ele desmoronou. E no processo, percebeu algo que mudaria para sempre sua compreensão da dor. Às vezes, o que você perde é exatamente o que estava te prendendo. E a dor que parecia destruição era, na verdade, o início da libertação. Mas essa libertação não chega com festa. Chega com silêncio, com noites mal dormidas, com orações sem resposta, com um vazio que parece não ter fim. Lewis experimentou isso na pele. No início, ele só enxergava a ausência. A falta de Joy era uma ferida aberta. Mas com o tempo, à medida que as camadas de sofrimento iam se dissolvendo, ele começou a perceber algo escondido por trás daquela perda. Havia algo sendo revelado, algo que ele nunca teria visto enquanto estivesse preso ao que havia perdido. É difícil aceitar que certas perdas possam ser bênçãos disfarçadas, que certas portas fechadas nos livraram de prisões que nem sabíamos que estávamos vivendo,
que certos nãos divinos nos impediram de seguir caminhos que pareciam seguros, mas que nos levariam à destruição. Que certas pessoas, por mais queridas que fossem, precisavam sair para que Deus nos mostrasse quem realmente somos. Lewis entendeu que Deus não leva embora apenas por justiça ou correção, mas por misericórdia, porque Ele vê o que não vemos. Ele enxerga as correntes invisíveis que nos prendem. Ele conhece os apegos sutis que impedem nosso crescimento. E com dor, mas também com amor, Ele nos separa daquilo que nos impede de florescer. É uma poda, e toda poda dói, mas só há frutos depois dela. A perda, nesse sentido, se transforma. De inimiga cruel, ela se torna instrumento de libertação. Quando finalmente soltamos o que estávamos tentando segurar com tanta força, algo novo pode começar. Algo mais leve, mais verdadeiro, mais alinhado com aquilo que realmente fomos criados para viver. Mas para isso, é preciso atravessar o vale da perda com coragem. É preciso resistir à tentação de endurecer o coração. É preciso confiar que, mesmo sem entender, Deus ainda está no controle. E talvez o que você perdeu recentemente tenha sido mais do que um objeto ou uma pessoa. Talvez tenha sido uma parte de você, um antigo eu que precisava morrer, uma ilusão que precisava ser desfeita, um plano que estava te afastando da sua essência. Lewis, ao perder Joy, perdeu também sua ideia de controle, de que poderia viver uma fé racional e ainda assim escapar do sofrimento. Ele perdeu a segurança da lógica, mas encontrou algo infinitamente mais valioso. Uma fé que sobrevive à dor, que respira mesmo quando o ar parece faltar. É por isso que tantas pessoas, depois de grandes perdas, dizem que nunca mais foram as mesmas. Porque de fato, não foram. E não deveriam ser. A dor, quando acolhida com verdade, nos refina, nos amadurece, nos transforma e nos liberta. Porque ao nos arrancar o que era superficial, ela nos confronta com o que é eterno. Talvez hoje você ainda não veja isso. Talvez tudo em você ainda grite por aquilo que se foi. E está tudo bem. A dor precisa ser sentida. O luto precisa ser honrado. Mas no fundo do seu silêncio, existe uma voz que você ainda não consegue ouvir. Uma voz que diz: eu estou aqui. E estou fazendo algo que você ainda não entende. Essa é a voz do Deus que não apenas permite perdas, mas caminha conosco nelas. Que não apenas observa nossas lágrimas, mas as coleta. Que não apenas assiste à nossa queda, mas se ajoelha ao nosso lado. C.S. Lewis não superou sua dor ignorando-a. Ele a atravessou. E ao fazê-lo, descobriu que a perda que mais temia trouxe a revelação que mais precisava. A de que Deus não era o autor da tragédia, mas o redentor de tudo que ela destruiu. Que mesmo quando tudo parecia perdido, algo estava sendo revelado, algo que ele nunca teria visto se não tivesse perdido. E talvez o mesmo esteja acontecendo com você agora. Esperar é talvez uma das experiências mais desconfortáveis para o ser humano. Principalmente quando se trata de esperar por algo que envolve dor, perda ou incerteza. A espera carrega em si um fardo invisível, o de não ter controle sobre o tempo. E quando se trata de esperar em Deus, esse fardo se intensifica, porque o tempo de Deus raramente coincide com o nosso. Ele não se apressa, ele não se atrasa, mas quase nunca vem na hora que pedimos. E isso, por mais paradoxal que pareça, é pura graça. C.S. Lewis, no meio do luto, da raiva, da fé desconstruída e reconstruída, descobriu que Deus não está preso à nossa agenda. Ele não trabalha sob pressão, não é movido por ansiedade e, na verdade, não responde ao nosso relógio. Responde ao nosso coração. E quando ele espera, não é porque esqueceu. É porque está preparando, porque está moldando algo que não pode ser entregue de forma imediata, sob pena de ser desperdiçado. O tempo de Deus é diferente porque ele vê o que ainda não podemos ver. Ele conhece o fim desde o começo. Ele sabe o que cada estação da nossa vida precisa produzir antes que a próxima comece. Nós queremos chegar logo, queremos ver logo o resultado, o livramento,
o sentido, mas Deus está mais interessado no processo do que no final. Porque é no processo que somos moldados, é na demora que somos lapidados, é no tempo da espera que aprendemos a ser. Lewis escrevia que Deus nunca desperdiça sofrimento, e se não desperdiça a dor, tampouco desperdiça o tempo. O que parece demora é preparo. O que parece lentidão é perfeição, porque há bênçãos que só podem ser recebidas quando amadurecemos para elas. Há respostas que só podem ser compreendidas depois de certo tempo. Há promessas que precisam de raízes profundas antes de florescerem. E tudo isso leva tempo. Tempo que muitas vezes não aceitamos, mas que é essencial. O tempo de Deus revela que nossa impaciência não é apenas uma questão de temperamento, mas de fé. Porque confiar no tempo de Deus é, em última instância, entregar o controle. É admitir que não sabemos o que é melhor para nós. É render o ego. É calar a ansiedade. E isso é uma forma profunda de adoração. É como dizer: Senhor, mesmo que demore, eu sei que não estás atrasado. E isso muda tudo. Talvez você esteja agora justamente nesse lugar, num tempo de espera que parece não ter fim, orando por uma resposta que não chega, buscando um sentido que continua escondido. E cada dia que passa, a tentação de desistir cresce. Mas se o tempo de Deus é diferente, a sua espera não é inútil. Ela é sagrada. Ela é parte do processo. Ela está forjando em você algo que não pode ser acelerado. A graça está aí, no tempo que parece perdido, mas que está cheio de propósito. C.S. Lewis dizia que Deus não tem pressa, porque a eternidade está do seu lado. E quem vê com os olhos da eternidade não se desespera com os segundos. Deus não está preocupado em nos fazer chegar logo. Ele está comprometido em nos fazer chegar prontos. E por isso, espera conosco. Ele não apenas nos faz esperar, ele espera ao nosso lado, como um pai que segura a mão do filho enquanto a noite passa, como um jardineiro que cuida da terra mesmo quando nada ainda brotou. O tempo dele é cheio de misericórdia, porque muitas vezes, se recebêssemos o que pedimos na hora que pedimos, não estaríamos prontos para lidar com aquilo. E Deus, em sua graça, retém para proteger, retarda para fortalecer, silencia para preparar. E quando enfim o tempo chega, tudo faz sentido. Não porque a dor desapareceu, mas porque a transformação foi concluída. Porque ao longo da espera, nos tornamos alguém que não éramos antes. E só essa versão de nós mesmos pode receber o que Ele tem para dar. Então, se a espera está longa demais, lembre-se, você não está sendo punido. Está sendo refinado. Está sendo amado por um Deus que conhece o momento certo, que trabalha em dimensões que nossos olhos não alcançam, que não se apressa, mas também não falha. O tempo dele é parte da resposta. E se você aprender a confiar nisso, encontrará paz, mesmo sem ver o fim. Porque a graça não está apenas na chegada, está também no tempo que leva para chegar. Alguns milagres são visíveis, saltam aos olhos, movem multidões, transformam histórias em instantes. Mas há outros milagres que não aparecem nas manchetes, que não são contados nos púlpitos, que não envolvem luzes nem aplausos. São os milagres silenciosos. E entre eles, talvez o mais profundo seja este: o milagre de permanecer. Permanecer quando tudo parece perdido. Quando as orações não mudam o cenário. Quando o corpo está cansado e a alma está em silêncio. Permanecer mesmo quando a fé já não é mais um sentimento vibrante, mas uma escolha fria, firme, quase seca. Esse é o tipo de milagre que não vemos, mas que Deus celebra. Porque é ali, nesse lugar secreto, onde ninguém vê, que a essência da fé é revelada. C.S. Lewis compreendeu isso após a morte de sua esposa. Ele não abandonou Deus, mas também não fingiu não sentir dor. Ele permaneceu, não por orgulho religioso, mas porque sabia, no fundo de tudo, que mesmo sem sentir, Deus ainda era real, que mesmo sem resposta, ele ainda era digno. E isso é fé em sua forma mais pura. Não a fé que move montanhas visíveis, mas a que segura o coração para não cair num abismo invisível.
Permanecer é um milagre porque tudo em volta grita para desistirmos. O mundo não valoriza o silêncio da espera. Ele valoriza o resultado. A lógica da cultura é: se não está dando certo, pare. Se não está fluindo, abandone. Se não sente mais, mude de caminho. Mas o Evangelho é contra-intuitivo. Ele nos chama a permanecer, a esperar, a confiar no invisível, a resistir ao desânimo, a continuar mesmo sem emoção. Porque o que sustenta a fé não são as sensações, mas as raízes. E é justamente nesse ponto que o milagre da permanência se revela. Quando você poderia ter virado as costas. Quando você tinha todas as justificativas para desistir. Quando as vozes interiores diziam que não fazia mais sentido. E ainda assim você ficou. Você orou. Você se levantou. Você respirou fundo e disse: Deus, eu não entendo, mas eu continuo. Esse tipo de fé é silenciosa, mas retumbante no céu. Ela pode não atrair atenção aqui, mas é celebrada no invisível. Porque ela mostra maturidade. Mostra que o coração aprendeu a amar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Mostra que você escolheu confiar mesmo quando não sente. Que você decidiu permanecer, mesmo sem promessas visíveis. Lewis escreveu que o cristão é como um soldado que mantém sua posição, mesmo quando não vê seu comandante. Ele não foge, ele não desiste, porque ele sabe que o silêncio não é ausência de ordens, é parte da estratégia. É o intervalo entre batalhas, é o teste da fidelidade. E é nesse teste que os grandes milagres acontecem. Não milagres que mudam o mundo lá fora, mas milagres que mudam o mundo aqui dentro. Quando você permanece, algo dentro de você se fortalece. Uma convicção que não se dobra à lógica. Uma esperança que não morre com os ventos contrários. Uma confiança que já não depende de provas. E essa transformação é tão profunda que você não volta mais a ser como antes. Porque agora você não crê apenas quando tudo vai bem. Você crê no escuro. Você crê no silêncio. Você crê no intervalo. E talvez hoje esse seja exatamente o seu cenário. O deserto da alma. A monotonia da fé sem resposta. A exaustão de continuar orando sem ver mudança. Mas talvez, apenas talvez, o maior milagre de todos já esteja acontecendo aí. Porque você está permanecendo. Você ainda está aqui. Você ainda acredita. E isso é milagre. Não desvalorize isso. Não ache pequeno. Aos olhos de Deus, essa fidelidade silenciosa é ouro, é perfume, é louvor puro, é entrega autêntica. E um dia, quando você olhar para trás, perceberá que foi nesse tempo que você mais cresceu, que foi nesse vale que sua raiz se aprofundou, que foi nesse silêncio que você descobriu sua verdadeira voz. O milagre da permanência não é o fim da dor, mas a prova de que ela não te venceu. Não é o sinal de que tudo deu certo, mas o testemunho de que, mesmo sem dar, você continuou. E talvez seja exatamente isso que Deus mais queria te revelar, que você é mais forte do que imaginava, que sua fé é mais profunda do que você sentia, e que Ele sempre esteve ali, celebrando o seu silêncio como o som mais alto de amor. Nem toda resposta de Deus vem com palavras. Algumas chegam como silêncio. Um silêncio que, à primeira vista, parece ausência, descaso ou até punição. Mas, à medida que o tempo passa e o coração amadurece, descobrimos algo surpreendente. O silêncio também é uma resposta. E muitas vezes é a mais poderosa de todas. C.S. Lewis conhecia o poder do silêncio. E conhecia também a dor dele. Quando sua esposa morreu, ele não encontrou consolo imediato. Pelo contrário, ele se viu diante de um céu que parecia de bronze. Suas orações, antes cheias de vida, passaram a soar vazias. E ele escreveu: quando você está feliz, tão feliz que sente que está em paz com Deus, você será, ou assim parece, bem recebido. Mas vá a Ele, quando precisar desesperadamente de ajuda. Quando toda outra ajuda for em vão, e o que você encontrará? Uma porta batida na sua cara. Esse trecho de A Dor Observada revela a honestidade brutal de quem experimentou o silêncio divino.
Mas não parou aí, porque Lewis, mesmo diante dessa sensação de abandono, continuou buscando, continuou escrevendo, continuou orando, e nesse processo começou a perceber algo. Talvez o silêncio não fosse ausência, mas uma forma diferente de presença. Uma presença que não se impõe, mas convida, que não responde de imediato, mas mergulha com você no mais profundo da dor. O silêncio de Deus nos desconstrói. Ele nos força a abandonar a imagem de um Deus que vive de nos explicar tudo. Um Deus que responde na hora, do jeito que queremos. O silêncio quebra nossas fórmulas, derruba nossas certezas e justamente por isso abre espaço para uma nova forma de comunhão. Aquela que não depende de palavras, mas de confiança. Uma comunhão que se sustenta não em respostas, mas em relacionamento. Há momentos na jornada espiritual em que a ausência de som é o próprio som da resposta. Porque Deus, sendo infinito, não se limita à linguagem humana. Há coisas que Ele nos revela por meio do não dito. Há segredos que só são compreendidos no intervalo entre as frases. Há cura que só acontece quando a alma para de gritar e começa a escutar com o coração. O silêncio de Deus pode ser pedagógico, pode ser terapêutico, pode ser necessário, porque há perguntas que precisam se calar antes que possamos ouvir o que realmente importa. Há dores que precisam ser sentidas antes de serem curadas. Há confianças que precisam ser provadas antes de serem fortalecidas. E nesse processo, o silêncio nos obriga a uma entrega radical, porque orar e ouvir uma resposta nos dá uma sensação de controle. Mas orar e não ouvir nada, isso exige fé verdadeira, exige rendição, exige confiança não baseada em evidências, mas em amor. E é nesse espaço que Deus nos encontra de um jeito novo, sem explicações, sem respostas verbais, mas com uma presença que, mesmo invisível, é real. Muitas vezes o silêncio é uma forma de Deus nos levar mais fundo. Ele não está nos ignorando, está nos guiando, está nos chamando para escutar com mais do que os ouvidos, está nos convidando a olhar para dentro, para rever nossos desejos, nossas dependências, nossos ruídos internos. E quando tudo se aquieta, percebemos que Ele sempre esteve ali. Mas havia coisas demais nos distraindo para que notássemos. C.S. Lewis não encerrou sua jornada espiritual no silêncio. Ele atravessou esse vale e ao final escreveu palavras que hoje sustentam milhões de pessoas ao redor do mundo. Isso não aconteceu porque ele teve todas as respostas. Aconteceu porque ele aprendeu a confiar mesmo sem tê-las. Porque ele entendeu que o silêncio de Deus também fala. Fala de um amor maduro. Fala de uma fé que não é infantil. Fala de uma intimidade que vai além do que se ouve. Talvez hoje você esteja esperando uma resposta, um sinal, uma palavra que te diga que tudo vai ficar bem. E talvez Deus esteja respondendo de outra forma, com um silêncio que te abraça, que te chama à profundidade, que te convida a simplesmente permanecer. E nesse silêncio, algo novo está sendo gerado, algo mais forte, algo mais verdadeiro. O silêncio de Deus não é o fim da conversa, é o início de uma escuta mais profunda. Existem dores que não se curam neste lado da vida, dores que se tornam parte de quem somos, que moldam nossa alma de um jeito tão profundo que já não conseguimos lembrar quem éramos antes delas. E talvez seja esse o papel delas, não apenas nos ferir, mas nos transformar. C.S. Lewis dizia que a dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. E talvez esse despertar não seja apenas para a realidade ao nosso redor, mas para algo ainda mais elevado, a eternidade. Porque a dor tem essa capacidade rara de romper com nossas ilusões, de rasgar o véu das distrações, de nos fazer enxergar o que realmente importa. Quando tudo vai bem, nos esquecemos com facilidade do que é eterno. Ficamos presos à superfície, às conquistas, às metas do agora. Mas quando o sofrimento chega, ele nos arranca da superfície, nos afunda no real e muitas vezes nos aponta para o céu. Lewis acreditava que a dor não era um erro no sistema. Ela era um lembrete de que este mundo não é o nosso lar definitivo. E essa consciência muda tudo.
Porque quando a alma percebe que está de passagem, ela deixa de buscar sentido absoluto nas coisas temporárias e começa a buscar o que permanece. Começa a se abrir para aquilo que não morre, para o que transcende. A dor, então, deixa de ser apenas um fardo e passa a ser uma preparação. Não para nos tornar pessoas melhores, mais produtivas ou mais resilientes apenas, mas para nos tornar pessoas mais conscientes da eternidade. Pessoas que não vivem mais como se tivessem todo o tempo do mundo, mas que passam a valorizar cada instante como parte de um plano muito maior. Há uma purificação que só acontece no fogo da dor. Uma lapidação que só se dá quando tudo que é externo se desmancha e sobra apenas o que é essencial. E o essencial muitas vezes é invisível. É o caráter, é a fé, é a capacidade de amar, é o coração moldado pela compaixão, pela humildade, pela entrega. E essas coisas, quase sempre, nascem em meio à dor. Lewis, ao atravessar seu próprio vale de sombra, não encontrou respostas prontas, mas encontrou um senso de eternidade que antes não tinha. Ele percebeu que o sofrimento não era o fim. Era um sinal, uma seta, um apelo, uma lembrança de que existe algo além. E essa visão o fez escrever não apenas com mais sabedoria, mas com mais urgência. Porque quem é tocado pela eternidade vive diferente, ama diferente, fala diferente, perdoa mais rápido, sente mais fundo e compreende melhor o silêncio de Deus. A dor que te visita hoje pode estar quebrando algo dentro de você, mas também pode estar revelando algo que nenhuma outra experiência revelaria. Talvez esteja te afastando de ilusões que você nem sabia que cultivava. Talvez esteja te libertando de expectativas que não combinavam com a realidade do reino. Talvez esteja te preparando para algo que você ainda não pode ver, mas que já está sendo formado no invisível. Existe algo em nós que só a dor pode revelar. Uma sensibilidade que só a perda pode despertar. Uma força que só emerge depois que tudo desmorona. E não se trata de romantizar o sofrimento. Não é sobre achar a dor bonita, mas é sobre reconhecer que, nas mãos de Deus, nenhuma dor é em vão. Nenhuma lágrima é desperdiçada. Nenhum grito é ignorado. Tudo é usado. Tudo é redimido. Tudo é trabalhado para nos conduzir ao que é eterno. Talvez você esteja se perguntando por que tanto sofrimento? Por que certas orações ainda não foram respondidas? Por que a noite parece tão longa? E talvez a resposta esteja justamente nisso. Porque o seu coração está sendo preparado. Porque existe uma eternidade dentro de você que ainda está em formação. E porque no silêncio, na espera, na angústia, Deus está escrevendo algo que vai durar para sempre. Lewis entendia isso com profundidade. Sua dor não o afastou de Deus. Pelo contrário, ela o levou para mais perto. Não de um Deus explicável, mas de um Deus confiável. Um Deus que, mesmo em silêncio, permanece. Que, mesmo sem prometer alívio imediato, oferece consolo eterno. E é nesse consolo que a alma descansa. Não porque tudo foi resolvido, mas porque tudo está sendo redimido. A dor que você sente hoje pode ser, na verdade, o trabalho invisível de Deus te alinhando com a eternidade. E isso, ainda que não traga alívio agora, traz sentido, traz direção, traz esperança. E a esperança, como dizia Lewis, é a antecipação da alegria que ainda virá. Existem dois tipos de esperança. A que espera porque já tem garantias e certezas. E a que escolhe esperar mesmo quando tudo indica que não há mais por que esperar. Essa segunda é a mais difícil, mas também a mais transformadora. É a esperança que resiste, a que não depende de explicações nem de provas. É a esperança que insiste em permanecer viva mesmo quando o coração está esgotado. E talvez seja justamente essa esperança que mais se aproxima do que Deus deseja gerar em nós. C.S. Lewis entendia esse tipo de esperança. Ele não escrevia como quem já havia entendido tudo. Escrevia como quem continuava esperando, mesmo sem respostas. Ele não transformou sua dor em teoria, transformou em testemunho. E seu testemunho é simples, mas profundo. É possível continuar crendo, mesmo sem entender. É possível ter esperança, mesmo quando tudo ao redor
nos diz que acabou. O mundo nos ensinou a condicionar a esperança a resultados, a basear nossa fé em estatísticas, em lógica, em controle. Mas a verdadeira esperança não nasce na planilha, nasce no caos. Não nasce quando tudo está certo, nasce quando tudo está quebrado. Ela se forma na contramão da expectativa natural. Ela é subversiva, revolucionária, e é por isso que tem tanto poder. Porque ela não se curva ao que se vê, ela não negocia com o medo, ela resiste. Esperar com esperança não é o mesmo que negar a realidade. Não é fingir que não dói. É justamente porque dói que esperamos. É porque ainda há dor que nos agarramos à promessa. Porque, no fundo, mesmo que tudo em nós esteja cansado, há uma fagulha que não morre. Um ponto de luz que continua ali insistindo em brilhar. E isso é graça. É milagre. É o Espírito Santo dentro de nós dizendo: ainda não acabou. Continue. Lewis afirmava que a esperança cristã não é a espera por uma vida mais confortável, mas por um reino que já começou e que um dia se revelará por completo. É por isso que essa esperança não morre com os fracassos. Ela sobrevive às perdas, aos lutos, às dúvidas, porque ela não está fundamentada neste mundo, mas em algo que o mundo não pode tocar. Ela se ancora na eternidade. Talvez você esteja num ponto da vida em que tudo parece ter desmoronado. Você já orou, já esperou, já chorou, já cansou. E agora talvez só reste o silêncio. Mas e se esse silêncio não for o fim? E se for o lugar onde a esperança verdadeira começa? Aqui não precisa de palavras, de sinais, de garantias. Aqui apenas diz: mesmo assim, eu espero. Essa é a esperança que move montanhas por dentro, que levanta o caído, que restaura o invisível. Ela não muda necessariamente as circunstâncias, mas muda quem você é diante delas. E essa mudança é o milagre, porque você deixa de ser alguém que precisa entender tudo para seguir e se torna alguém que confia, que descansa, que continua. Lewis dizia que quando tudo o mais falha, a esperança permanece, e que a esperança, muitas vezes, é o primeiro passo para a fé renascer. Não porque vemos algo, mas porque escolhemos confiar no invisível. Porque, no fundo, sabemos que há um sentido, mesmo que não saibamos qual. E essa convicção silenciosa é o que nos sustenta nas noites mais escuras. A esperança que resiste é aquela que não se explica, apenas se vive. Ela é feita de pequenos atos de coragem, de respirar fundo, de se levantar mais uma vez, de continuar orando mesmo quando não sente nada, de estender a mão para alguém mesmo quando está vazio, de escolher amar mesmo ferido, de não desistir de Deus mesmo quando Ele parece longe. Essa esperança não se baseia em emoção, mas em decisão. E talvez nesse exato momento, essa seja a única coisa que você ainda tem. Uma decisão silenciosa de continuar esperando, de acreditar que, mesmo sem entender agora, há algo sendo revelado. Que esse silêncio não é abandono, é preparo. Que essa dor não é castigo, é revelação. Que essa espera não é castigo, é alicerce. E que o Deus que parece em silêncio está mais próximo do que nunca. Essa é a esperança que o mundo não entende, que a lógica não explica, mas que o céu celebra. Porque é nela que nascem os mais profundos milagres, os que acontecem dentro de nós. Há um momento em que os olhos se cansam de procurar e a alma começa a enxergar. É um ponto silencioso na jornada da dor, em que você para de fazer perguntas em voz alta e começa a ouvir respostas que não vêm do lado de fora. Elas surgem de dentro. Não são lógicas, não são visíveis, mas são reais, profundamente reais. É quando a alma entende o que os olhos ainda não veem, e de algum modo, isso basta. C.S. Lewis compreendeu esse ponto com clareza, quando percebeu que a fé não depende da ausência de dor, mas da presença de sentido. E sentido, muitas vezes, não é algo que se vê. É algo que se discerne, que se reconhece com o espírito, mesmo que a mente ainda esteja confusa e o corpo esgotado. Lewis não romantizava o sofrimento. Ele não fingia que tudo estava bem.
mas ele reconhecia que, em algum lugar mais profundo, algo estava sendo formado, algo que não poderia ser gerado de outro modo. Esse tipo de entendimento não nasce de frases prontas, nem de conselhos superficiais. Ele emerge da convivência com a dor, da decisão de não fugir, de encarar a escuridão sem máscara. E nesse confronto brutal com o que não se pode controlar, a alma começa a mudar. Ela começa a reconhecer que há algo além do que os olhos podem explicar, que existe uma presença que, embora silenciosa, é palpável, que existe um amor que, embora não se imponha, sustenta. E talvez essa seja a grande revelação escondida por trás do silêncio de Deus. Ele está mais interessado em transformar quem você é do que em responder o que você quer saber. Ele não quer apenas acalmar sua tempestade. Ele quer te ensinar a caminhar sobre as águas, mesmo quando elas continuam agitadas. Ele quer te dar olhos novos, olhos que veem além da dor, além da dúvida, além da lógica, olhos da alma. Quando a alma enxerga, as circunstâncias ainda podem ser as mesmas. O diagnóstico não mudou, a resposta não chegou, o desfecho ainda não apareceu. Mas algo muda por dentro. A angústia perde força, a ansiedade se cala, o coração se aquieta, e no lugar da pergunta incessante, por quê? Nasce uma nova disposição. Para quê? Porque agora, mais do que entender, você quer aprender. Mais do que respostas, você quer transformação. Lewis dizia que os sofrimentos desta vida são o material com o qual Deus esculpe nossa eternidade. E é nesse esculpir que a alma ganha percepção. Você começa a perceber que algumas dores te libertaram de prisões invisíveis, que algumas perdas abriram espaço para novos começos, que alguns silêncios foram, na verdade, convites à intimidade mais profunda. E aos poucos você para de lutar contra a escuridão e começa a permitir que ela revele a luz que só nela poderia brilhar. A alma que entende o que os olhos não veem não é uma alma perfeita. Ela ainda tem dúvidas, ainda sente medo, ainda se entristece, mas ela aprendeu a confiar em outra fonte. Ela já não depende da visão natural para seguir, porque descobriu que há um caminho seguro mesmo sem mapa, e que, mesmo no vale mais escuro, há uma mão invisível guiando cada passo. Talvez você esteja justamente nesse ponto, onde a lógica não serve mais, onde os conselhos se esgotaram, onde as orações se tornaram silenciosas, e tudo o que resta é um pressentimento dentro da alma de que algo está sendo revelado, que esse caos tem um propósito, que essa noite tem fim, que essa dor tem valor, e que mesmo sem ver, você está sendo guiado, moldado, preparado. Essa é a fé que se transforma em convicção. A convicção que não se explica com palavras, mas que se traduz em paz. Uma paz que não depende de circunstâncias, mas de percepção. A percepção de que Deus está presente, mesmo em silêncio, de que você não foi esquecido, de que sua história ainda está sendo escrita com propósito, e de que no tempo certo, os olhos vão ver o que a alma já entendeu. E quando esse tempo chegar, você perceberá que a maior revelação não foi a resposta em si, mas a pessoa que você se tornou enquanto esperava por ela. A alma que aprendeu a ver no escuro. A alma que encontrou sentido na ausência. A alma que descobriu que, às vezes, o céu não responde em voz alta porque está te ensinando a escutar com o coração. Chegamos ao fim desta jornada, mas, na verdade, é aqui que muitas outras começam. Porque se você ouviu tudo até aqui, não foi por acaso. Talvez sua alma estivesse sedenta por um sentido. Talvez seus olhos estivessem cansados de procurar e não encontrar. Talvez você tenha se identificado com o silêncio de Deus, com a espera que se prolonga, com a dor que insiste, com a esperança que parece enfraquecer. E agora, algo dentro de você reconhece, mesmo sem entender tudo, há algo que está sendo revelado. C.S. Lewis jamais ofereceu respostas fáceis. Ele não pretendia eliminar o mistério da fé, mas nos conduzir a ele com reverência. Ele nos ensinou que a dor não precisa ser compreendida para ser transformada, que o silêncio de Deus não precisa ser decifrado para se tornar sagrado, que a fé verdadeira não depende de certezas, mas de confiança,
e que o coração humano, quando tocado pela eternidade, passa a ver o invisível como mais real do que tudo que é palpável. Você talvez ainda esteja em meio ao caos. Talvez nada tenha mudado por fora. Mas se algo mudou por dentro, então este vídeo cumpriu seu papel. Porque a revelação que transforma nem sempre altera o cenário. Às vezes, ela muda o observador. E isso muda tudo. Muda a forma como você respira, como você ora, como você espera, como você ama. O que parecia perdido pode ter sido, na verdade, o momento exato em que algo maior começou. O silêncio que antes machucava, agora pode ser ouvido como música suave. A ausência que parecia abandono agora pode ser percebida como presença disfarçada. A dor que antes te esmagava, agora pode ser vista como o cinzel que esculpe algo eterno dentro de você. E se você se sente pequeno, fraco, sem forças, saiba que esse é o terreno mais fértil para a graça agir. Porque Deus não constrói com os fortes, mas com os quebrados. Ele não procura os que já sabem tudo, mas os que ainda têm coragem de perguntar. Ele não se manifesta nos palácios da certeza, mas nos desertos da vulnerabilidade. É ali que ele fala, é ali que ele revela, é ali que ele transforma. Você não precisa entender tudo agora. E isso não é fracasso espiritual. Isso é fé, fé de verdade. A fé que continua mesmo sem explicação, que ama mesmo sem sentir, que espera mesmo sem promessas visíveis, que acredita que o silêncio de Deus também fala, que crê que o céu continua escrevendo, mesmo quando a página parece em branco, e que sabe que um dia tudo fará sentido, mas hoje já faz diferença. Então eu te convido a parar por um instante, a fechar os olhos, a respirar fundo e a reconhecer: você chegou até aqui. Você não desistiu. Você continuou ouvindo, continuou esperando. E isso é mais do que coragem. É fé em forma de persistência. É o tipo de louvor que não depende de música. É adoração silenciosa. É a alma dizendo a Deus: eu ainda estou aqui. E se isso tocou você, compartilhe essa jornada. Alguém ao seu redor também pode estar em silêncio, esperando uma resposta. Talvez o que você ouviu aqui seja exatamente o que outra pessoa precisa para continuar. Não guarde essa esperança só para você. Espalhe-a, sem pressa, sem pressão, mas com verdade. Agora me diga, qual foi o momento em que sua alma entendeu, mesmo sem ver? Qual frase ressoou mais fundo dentro de você? Qual silêncio se transformou em revelação? Escreva nos comentários. Vamos continuar essa conversa, porque aqui neste espaço a dor tem voz, a espera tem propósito e o silêncio continua falando.